Seria muito mais fácil eu vir aqui fazer esse vídeo para vocês do nosso canal para criticar o Neymar. Sentar aqui no parque da minha cidade, no qual é um local que eu gosto bastante, e vir aqui criticar, tecer críticas. O Neymar não conseguiu decidir, não teve uma performance boa, enfrentou o fraco Deportivo Recoleta. Mas calma, eu vou te mostrar uma outra vertente, um outro lado da gente olhar. E temos que ser assim, criar menos expectativas em cima de algo realista que temos que analisar. Antes, eu sou o Danilo Dias, deixa eu cumprimentar cada um de vocês. Muito obrigado por estar no meu canal. Fico feliz de ter você aqui, de compartilhar os meus pensamentos, a minha forma de analisar os jogos, com dados, com números, para que você também compartilhe comigo a sua opinião, deixando nos comentários. Vou analisar sobre o Neymar e o Endrick nesse vídeo e quero que você fique até o final. E se concorda ou não comigo, deixe nos comentários e também o seu like, porque é importante para a plataforma. Neymar enfrentou o Deportivo Recoleta em jogo válido pela segunda rodada da Conmebol Sul-Americana, lembrando que ele não foi no primeiro jogo por ter seguindo um protocolo de viagem, seguindo um protocolo de quantidade de jogos, enfim. Mas o Neymar jogou contra um time que foi oitavo colocado no Campeonato Paraguaio, veio com um time alternativo aqui no Brasil. Neymar cria a primeira jogada numa recuperação de bola, toca, recebe, dá para o Gabigol, continua a aceleração de 50 a 60 metros até a área, ele acompanha a jogada e é premiado com um passe que o encontra e ele empurra para dentro do gol. Até aí tudo bem, aniversário do Santos, mais uma vez ele tem estrela de fazer o gol no dia do aniversário do time que lhe projetou para o mundo. Aí tudo parecia um cenário perfeito, mas a verdade é que eu quero fazer essa análise e quero mostrar para você que existe uma outra realidade, porque é muito fácil eu vir aqui e falar: Neymar não decidiu o jogo contra o Recoleta, Neymar está muito mal, Neymar não vai dar conta de ir para a Copa, Neymar não consegue acelerar mais, Neymar não é mais o mesmo. Mas isso aí é o que o clichê da imprensa toda faz. Eu confesso que eu sou adepto do Neymar, mas também confesso que critico algumas das suas atitudes, como eu vou falar da atitude no pós-jogo dessa terça-feira diante do Recoleta com o torcedor que ele teve. Mas o Neymar, sozinho, ele não consegue. Um jogo é coletivo, um jogo são de 11, 16 jogadores, aqueles que entram no decorrer da partida e precisam de ajuda de todos. Neymar estava acostumado a jogar com Iniesta, Busquets, Puyol, Suárez, Puyol não, né? Já foi da época antiga, Suárez, Messi, Kylian Mbappé e outros jogadores do nível dele, tecnicamente evoluído, que tem um raciocínio rápido. A verdade é que os jogadores do Santos não têm raciocínio rápido como ele, e nota-se isso claramente nas jogadas. Neymar pensa, papai, quer receber de novo, e os caras demoram um ano, os caras tocam para lá. Não é fácil você trabalhar com jogadores que não acompanham a sua linha de raciocínio, não acompanha a sua linha de pensar, não acompanha a sua velocidade, não acompanha o seu raciocínio de já pensar na próxima jogada. Neymar recebe já pensando como ele vai tocar para receber de novo. Hoje temos que adaptar ao Neymar, que vai ser aquele box-to-box, aquele jogador que vai criar situações para Estevão, Luiz Henrique, para o Gabigol, para o Moisés, para o Rony, para quem criava, para ele. Hoje é ele que cria para os demais. Mas criar para jogadores tecnicamente muito abaixo fica complicado. Não estou aqui apenas fazendo a defesa do Neymar, mas é difícil. É difícil você jogar, difícil você trabalhar com pessoas que não acompanham a sua linha de pensar, a sua linha de raciocínio, a sua evolução, a sua velocidade. E é isso que está acontecendo. O time do Santos, vamos falar a verdade, nu e crua, é fraco, tecnicamente muito abaixo, e o Neymar com um joelho só, com certeza ele é muito melhor do que todos os jogadores do Santos. E nota-se isso, Neymar cria, Neymar sofre falta, Neymar dribla, Neymar faz jogada, Neymar chuta, Neymar dá assistência. Todo jogo ele coloca um jogador na cara do gol, todos. Foi assim no Campeonato Brasileiro, foi assim agora na Conmebol Sul-Americana. Os jogadores que não fazem. E olha, que ele até tenta, ele vai. Agora, esperar aquele Neymar que arrancava 70, 80 metros, driblava 3, 4, tomava pancada, levantava, esquece. Esse não existe mais. E temos que ser realistas. Um jogador que não faz 8 jogos desde 2017 não vai conseguir ter uma performance como esperamos que ele tenha. Mas mesmo assim, Neymar ainda é o evoluído do Brasil. No evoluído quando se trata de jogador brasileiro. Ele é muito acima dos demais. E outra, ele é ídolo de toda a nação, ele é ídolo dos jogadores da seleção brasileira, dos jogadores do Santos. E quando chega na seleção, eu quero acreditar que ele vai para a Copa, quero acreditar que com os jogadores do nível dele tecnicamente, do nível dele de raciocínio, ou seja, pode até não ser do nível, mas que seja um pouquinho mais acima do que os jogadores do Santos, ele pode conseguir ter uma performance melhor. Mas não quero ser egoísta, como a imprensa, grande parte dela está hoje criticando, falando que o Neymar não teve a performance aceitável, que nem assim ele consegue decidir contra o fraco Recoleta. Não é assim, o jogo não é individual, o jogo é coletivo e temos que ter uma análise. Os números deles foram bons, os números do Neymar foi muito melhor do que o do Gabigol, de Moisés, Rony e outros mais que estavam em jogo. Então cuidado, não sermos egoístas, fazer uma análise individualista de um jogador que estava no meio
coletivo. Neymar não foi bem no pós-jogo, batendo boca com o torcedor, falando que ele deveria ter treinado mais, que ele está dando a vida pelo Santos. E eu confesso, ele até está dando a vida pelo time santista. Não está sendo suficiente porque ele não tem jogadores que o acompanham. E aí já é questão de ser mais no coletivo, uma análise no todo e não apenas na análise individual. Então, esse vídeo não é mais uma defesa, é mais uma linha de uma vertente diferente para que nós analisamos. Sobre o Endrick, eu quero falar também duas coisas bem interessantes. Endrick que foi para o banco de suplentes, o treinador quis dar uma provocada nele, tanto que deixou ele ali, falou na antevisão do jogo do Olympique de Lyon lá no campeonato francês que o Endrick, ele esperava mais do Endrick, que queria uma mudança de postura, e o menino resolveu. O menino tem estrela, o menino entrou no intervalo do jogo, estava 0-0, jogando dentro de casa, ele não precisou de muito, precisou de 7 minutos, onde o campo mostra, não foi com a boca, foi no campo. Endrick demonstra uma maturidade, demonstra uma cabeça, uma mentalidade já vencedora, ele cuida de si, casou, tem uma família já com a esposa dele, demonstra que ela de fato está com ele, uma mulher de Deus. Endrick demonstra um profissionalismo extremo, quer estar na Copa do Mundo, tomou essa decisão lá em novembro, dezembro, quando o Olympique de Lyon tinha demonstrado interesse nele, mudou para um país diferente, cultura, língua, comida, mesmo assim levou profissionais que o acompanham, tanto na parte culinária quanto na parte física. Endrick está performando bem, os 16 jogos que ele jogou no Olympique de Lyon são absurdos, 6 gols, 6 assistências, fora participações de gols a cada 110 minutos que ele tem no Olympique de Lyon, tem estrela de fato com a camisa da seleção, fez gol contra o México decidindo um 3-2 lá no Texas, fez gol contra a Inglaterra em pleno estádio de Wembley lá na Inglaterra, fez gol contra a Espanha jogando lá na Espanha, ele também performance com a camisa da seleção, decidiu o Campeonato Brasileiro com 16 anos, quando estava difícil para o Palmeiras tentar conseguir o título, ele foi lá no Rio de Janeiro e decidiu um jogo contra o Botafogo em um gramado sintético. Poderia muito bem reclamar, o gramado é sintético, a bola quica muito. Não, o menino tem estrela, o menino quer, o menino tem vontade, é um leão dentro de uma jaula que está doido para furar essa barreira e estar na Copa do Mundo. Paulo Fonseca no pós-jogo até disse, né, foi a resposta que eu queria, lá no Brasil vocês têm um termo que é espinhaçar, né, algo assim, espinhaça, dá uma picadela no cara, provoca ele para que ele consiga dar a resposta, mas o Endrick não precisa disso. A verdade é que o time do Lyon também, os atacantes não estavam ajudando e nós temos que parar, a imprensa, os treinadores, temos que parar de ter uma análise individualista e não uma análise no todo, no coletivo. Ele expôs a figura do Endrick, falando que ele precisava render mais, mas os outros atacantes, como receberam aquilo? Opa, então ele está tendo uma boa avaliação sobre a nossa performance. Jogadores que jogam com o Endrick na linha ofensiva e que também não estavam fazendo gols, não estavam tendo um rendimento aceitável, e ele fazendo análise exposta para a imprensa, para o mundo inteiro, falando que ele esperava mais do Endrick, que ele sabe que ele pode render mais. Cuidado, às vezes nós estamos sendo muito individualistas em jogo coletivo, isso não é bom, ainda mais de um menino que mudou recentemente, não tem 3, 4 meses de França e já está performando bem com os números que eu trouxe, sendo decisivo, fora o gol, a assistência que ele deu na cabeça de Arenchuk e também o lance que ele criou, finalizou, o goleiro rebateu, o Tolisso fez o gol. Ou seja, ele entrou em 40 minutos, foi decisivo, ajudou o time do Lyon, não falou nada, foi embora para sua casa, que é assim que Endrick demonstra uma maturidade gigantesca. Eu levaria o menino, a preparação dele para a Copa de 2030 já começou, nessa Copa, como foi o Ronaldo Fenômeno em 94, então eu vejo que Endrick é sim um dos grandes nomes que nós temos que valorizar os nossos ídolos, temos que dar valor mais, não é fácil com 19 anos você já ter sido campeão brasileiro, já ter ido para o Real Madrid, já ter estreado fazendo gol, já ter sido artilheiro na Copa do Rei pelo seu time, ainda mais no time da magnitude do Real, estar no campeonato francês, jogando no time que é um dos maiores campeões da França e ainda, mesmo assim, a gente achar críticas em meio a tudo isso com um menino de 19 anos, cuidado. Fazemos uma análise mais fria, mais calculista, mais racional, antes de querer apontar o dedo sempre na análise individual em um jogo coletivo. Fechou? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e deixem nos comentários abaixo para a gente trocar essa ideia e eu vou responder cada um deles. Beijo grande, tchau para vocês.